Muito bem, boa tarde, meus caros alunos. Hoje nós temos uma aula que vai explorar este tópico aqui, ó, especificamente. Quadriláteros, tá? Nós vamos falar de todos os tipos de quadriláteros, tá? Vamos começar então pela definição. O que é um quadrilátero? Definição: polígono com n igual a 4. Isso quer dizer que tem 4 lados e 4 vértices. Um quadrilátero qualquer aqui, olha. Algumas coisas nós já sabemos, né, da definição, consequência da definição. Já vimos isso na aula de polígonos. Se eu traçar uma diagonal aqui, ó, divide em 2 triângulos. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então, 2 triângulos, nós temos que a soma dos ângulos internos dá 360 graus. 4 lados, 4 ângulos, soma dos ângulos internos 360 e um total de 2 diagonais apenas, né? Esse é um quadrilátero. Muito bem. Dentre os quadriláteros, agora nós vamos começar a especificar, né? Temos um quadrilátero especial, chamado de número 1. É o paralelogramo. Por definição, o que tem um paralelogramo de diferente dos outros quadriláteros? Isso aqui, ó. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Vamos ver se eu consigo desenhar um paralelogramo aqui genérico para vocês. Aí, um ótimo paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo. Número 1. É paralelogramo A, B, C, D. Então, pela definição, o lado AB tem que ser paralelo ao lado CD e o lado AB tem que ter o mesmo tamanho que o lado CD, que o segmento CD. Tá? Bem como o lado AD tem que ser paralelo com o lado BC e o lado AD tem que ser congruente, ou seja, a mesma medida, o mesmo tamanho que o lado BC. Tá? Então, isso aí é a definição de paralelogramo. Além da definição, nós temos uma propriedade. Qual que é a propriedade que serve para todo e qualquer paralelogramo? Propriedade no singular, tá? É uma. Propriedade. As diagonais se cruzam no ponto médio. O ponto médio de qual diagonal, professor? Te mostro aqui, olha. Olha a diagonal AC. Agora de roxo, olha a diagonal BD. Elas não são iguais, do jeito que eu desenhei aqui, BD é visivelmente menor que AC. Evidentemente, figura não quer dizer nada, né, galera? Quando a gente fala menor, tem que ver pelo ângulo. Vou fazer o seguinte, chamar esse ladinho aqui AB de M, esse lado aqui AD de N. Então, por essa definição aqui em cima é M de novo, aqui ao lado é N de novo. Percebam que o triângulo ABD tem os lados o lado M, o lado N, e tem o lado roxo, que está oposto a esse ângulo aqui. Já o triângulo ABC tem o mesmo lado M e o mesmo lado N. Está vendo que tem 2 lados iguais? Mas tem um lado vermelho, que está oposto a esse ângulo aqui. Ó. Ora, 2 triângulos com os lados MN iguais. Um oposto a um ângulo pequeno, o terceiro lado. Outro oposto a um ângulo grande. É claro que o terceiro lado, a diagonal vermelha, vai ser maior, pois está oposta a um ângulo maior e os outros 2 lados são iguais.
Beleza? É claro que eu tenho que provar agora que, além disso, ela se cruza no ponto médio. Mas é o médio da diagonal vermelha ou da diagonal roxa? Queremos provar que é o médio das duas. E prova assim, olha. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Alternos internos, duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Alternos internos, paralelas cortadas por uma transversal. E esses ângulos aqui que eu estou colorindo de preto também tem que ser congruentes, tem que ser iguais, mesma medida, opostos pelo vértice. Então, eu já provei que o triângulo ABM é no mínimo semelhante com o triângulo DMC. E o caso de semelhança é o caso ângulo, ângulo, ângulo. Só que olha só, se eu for analisar a razão de semelhança entre o triângulo de baixo e o triângulo de cima, oposto ao ângulo preto é M. Oposto ao mesmo ângulo preto é o mesmo M. M sobre M é 1. Razão de semelhança 1 quer dizer que os lados, multiplicado por 1 é ele mesmo. Os lados, na verdade, são iguais. Esses triângulos são mais que semelhantes. Esses triângulos são congruentes. São triângulos iguais. Por causa disso, quem está oposto ao ângulo roxo aqui, olha, tem que ser igual a quem está oposto ao ângulo roxo aqui, olha. Provando que M está no ponto médio da diagonal AC. Quem está oposto ao ângulo verde aqui, olha, tem que ser do mesmo tamanho de quem está oposto ao ângulo verde aqui embaixo, ó. Provando que o M também está no meio da diagonal BD. Provamos de maneira satisfatória, eu diria, que em qualquer paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Primeira propriedade. Bom, agora que a gente viu o paralelogramo, nós vamos começar a especificar mais e mais. Ó. O número 1 era paralelogramo, você lembra, né? Agora é 1.1. O que é 1.1? É o retângulo. Te explico o que é 1.1. Ainda dentro dos paralelogramos, que é o número 1, eu estou subdividindo em paralelogramos especiais. O retângulo é o primeiro paralelogramo especial. Por definição, ele é um paralelogramo com 4 ângulos congruentes, iguais, mesma medida. Retângulo é o paralelogramo que tem 4 ângulos congruentes. Ó, quando eu falei que retângulo é paralelogramo, tudo que eu já falei sobre paralelogramo se aplica ao retângulo, então, né? Aqui um retângulo aqui, ó. Ele tem os lados opostos paralelos e iguais. Se eu chamar aqui de M, aqui também é M. Se eu chamar aqui de N, aqui também é N. Lados opostos paralelos e iguais. Como qualquer paralelogramo, os ângulos opostos ele também são iguais. Mas o que ele tem de especial em relação aos outros paralelogramos? Os 4 ângulos dele têm que ser congruentes. Ora, como a soma dos 4 a gente já viu que tem que dar 360, para serem iguais, cada um tem que ser 90. Você está careca de saber que retângulo é um paralelogramo com ângulo de 90 graus. Existe uma propriedade diferenciadora. Essa propriedade não é para qualquer paralelogramo, é específica para retângulo. E é essa daqui, olha. As diagonais, especificamente no retângulo, são congruentes, são iguais. Como é que a gente sabe disso? Olha, se eu traçar a diagonal, vou colocar aqui A, B, C, D, tá? A, B, C, D. Se eu traçar a diagonal AC, vocês concordam comigo que ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Ô, gente. Deixa a diagonal quietinha aí. Ele está consertando sem eu querer. Se eu ligar esse ponto, nesse ponto, tá bom, vou fazer uma coisa aqui. Pronto. Sem encostar.
Cara, tô quase desistindo de desenhar essa diagonal. Se eu desenhar a diagonal, deixa eu voltar aqui, A, B, C, D. Se eu desenhar a diagonal, aí, agora ele não modificou a figura. AC, vocês concordam comigo que ela é a hipotenusa do triângulo retângulo ABC? Se eu usar o teorema de Pitágoras, então, tá aí a diagonal AC. Agora, se eu desenhar a diagonal BD, ela é a hipotenusa do triângulo retângulo ABD. Se eu fizer Pitágoras, BD é ao quadrado, M ao quadrado, mais N ao quadrado do mesmo jeito. Provando que as diagonais, então, são do mesmo tamanho. Mas lá no paralelogramo, a gente provou que elas eram, que se cruzam no ponto médio. Então, além delas serem do mesmo tamanho, esse lado aqui ser igual a esse, igual a esse, igual a esse, elas se cruzam no ponto médio. Então, lembra que eu provei algumas aulas aí para trás que em qualquer triângulo retângulo, olha aqui um triângulo retângulo colorido de roxo aqui, em qualquer triângulo retângulo, a mediana pega no ponto médio, ó, ponto médio, diagonais se cruzam no ponto médio. A mediana relativa à hipotenusa, BD hipotenusa, é do mesmo tamanho que metade da hipotenusa. Você quer ponto médio? Para cá é metade da hipotenusa, para cá é metade da hipotenusa, para cá também é metade da hipotenusa, e para cá é do mesmo tamanho, porque se os 4 segmentos são iguais, esses 3 aqui também são iguais. Legal, né? Deixa eu até representar isso para vocês. Por causa do retângulo, apareceu uma propriedade de um triângulo retângulo. Vou desenhar separado aqui, ó. O triângulo ADB. Perdão. O A aqui embaixo, né? A, aqui 90 graus, D, B. Se eu traçar aqui a mediana, olha, relativa à hipotenusa, pegando aqui no ponto médio da hipotenusa, isso é do mesmo tamanho que isso, que é do mesmo tamanho que isso. Esses 3 segmentos são iguais. Porque se fosse um retângulo aqui, está provado que os 4, na verdade, são iguais. Bacana, né? Isso resolve bastante exercícios, tá, gente? Retângulo. Além de ser paralelogramo, ou seja, tem lados opostos paralelos e congruentes, ângulos opostos congruentes, diagonais se cruzam no meio. Além disso, as diagonais de um retângulo são congruentes, são iguais. O 1.2, ou seja, o nosso próximo paralelogramo especial, é o losango. Aquele que você adora chamar de losangulo. Ô, professor, e quando é que nós vamos aprender o losango? Não vão, porque não existe. Losangulo é você falando errado. Tá? É losango. O que é losango? Deixa eu desenhar ele aqui. Aí. Losango é um paralelogramo, por definição. Paralelogramo. Então, quando eu falo que losango é paralelogramo, tem os lados opostos paralelos e congruentes, os ângulos opostos congruentes também. Só que é um paralelogramo com os 4 lados iguais, congruentes. Reparem, o que o retângulo tinha de especial é os ângulos serem iguais. O losango são os lados iguais. Legal? Então, os 4, quer dizer, esse lado aqui já tinha que ser igual a esse. Esse lado aqui, ó, já tinha que ser igual a esse. Porque é um paralelogramo. Mas, além disso, é igual a esse e igual a esse. Os 4 são congruentes entre si. Aí está o nosso retângulo ABCD. Tá? Como qualquer paralelogramo, se eu traçar as diagonais dele, elas se cruzam no ponto médio. Isso aqui eu vou fazer tracejado. Tá?
ela se cruza no ponto médio. Mas a propriedade diferenciadora do losango, que é somente para o losango, é isso aqui, ó. As diagonais são bissetrizes e são também perpendiculares entre si. Te explico por quê, tá? Vou desenhar de roxo aqui, ó, essa diagonal aqui, tá? Perceba que formou um triângulo. Vou pôr de vermelho aqui esse lado. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, porque por definição esse lado é igual a esse, tá? E essa diagonal aqui, deixa eu colocar de roxo. Essa diagonal aqui é a base do triângulo isósceles. Ora, num triângulo isósceles, quando você traça a altura dele, pega no ponto médio. Aqui tem que ser o ponto médio, porque como qualquer paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Se é ponto médio, é a altura, provando que as diagonais são perpendiculares, ó, deu 90 graus o ângulo das diagonais. E forma dois triângulos retângulos iguais aqui, ó, o triângulo da esquerda igual ao da direita. Então, esse ângulo é igual a esse, então são também bissetrizes. Legal, né? Se você virar o losango, vai dar a mesma explicação para o outro lado. Tá? Dá a mesma explicação. Né? Então, aqui também 90 graus, aqui também 90 graus, ó, e aqui também é bissetriz. Quer dizer que esse ângulo aqui é do mesmo tamanho que esse. Essa é a característica diferenciadora do losango. Tá? As diagonais são bissetrizes e são perpendiculares. E você já deve estar pensando, professor, mas para mim, paralelogramo que tinha os 4 lados iguais era um quadrado. Aí é que está. Esse vai ser o nosso paralelogramo 1.3, o quadrado. O que o quadrado tem de especial, então? Ele é um paralelogramo com os 4 ângulos congruentes. Vocês sabem que isso é característica do retângulo. Então, pega essa. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo tem que ser quadrado. De novo, todo quadrado é retângulo, porque tem os 4 ângulos de 90. Mas nem todo retângulo é quadrado, porque para ser quadrado, todo retângulo faltaria os lados serem iguais também. Né? Então, quadrado é o paralelogramo com os 4 ângulos congruentes, como um retângulo, e quer dizer, ao mesmo tempo, simultaneamente, os 4 lados iguais também, congruentes. Paralelogramo com os 4 lados congruentes, você já viu hoje, que é o losango. Então, o quadrado, ou qualquer quadrado, é a interseção do retângulo com o losango. Como assim interseção? O retângulo, interseção é o retângulo, interseção com o conjunto dos losangos. Todo quadrilátero que é retângulo e ao mesmo tempo losango é quadrado. Porque quadrado tem que ter os 4 ângulos iguais, como todo retângulo, e os 4 lados iguais, como todo losango. O quadrado é isso, é a interseção dos retângulos com os losangos. Então, representando isso como forma de conjunto. Né? Se eu tiver um conjunto universo de todos os paralelogramos, tá? Esse é o conjunto universo. Dentro desse conjunto tem um conjunto especial, que são os retângulos. E tem outro conjunto especial, que são os losangos. Essa interseção aqui, quem é retângulo e losango ao mesmo tempo, são os quadrados. Tem retângulo que não é quadrado, tem losango que não é quadrado. Quando o retângulo é ao mesmo tempo losango, ele é um quadrado. E tudo isso está dentro do conjunto universo, com os paralelogramos. Tá. Aqui está o quadrado, então. Opa. Vou fazer de novo para ele ficar bonitinho, né? Aí, um quadrado, A,
B, C, D. Propriedades. Não tem propriedade extra nenhuma. São as mesmas propriedades dos losangos e dos retângulos. Aqui, ó, ele tem os 4 ângulos iguais, como qualquer retângulo. Tem os 4 lados iguais, como qualquer losango. Por causa disso, como ele é um retângulo, as diagonais se cruzam no meio, como qualquer paralelogramo. Mas são congruentes, são do mesmo tamanho, quer dizer que essa aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Como qualquer retângulo. E como qualquer losango, essas diagonais são perpendiculares. E tinha que ser mesmo, né? Porque como deu triângulo isósceles aqui, é 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Então, tudo aqui tem que ser 90, né? As diagonais são bissetrizes perpendiculares. Tá vendo? Na verdade, o quadrado ele unifica todas as propriedades. Ele satisfaz a todas as propriedades de paralelogramo, porque ele é paralelogramo, de retângulo, porque ele é retângulo, e de losango, porque ele é losango. Esses são os quadrados. E isso fecha nosso estudo dos paralelogramos. Então, a gente está analisando hoje, na aula de hoje, os quadriláteros, não é isso? O número 1 foram os paralelogramos. Que se dividiu em 1.1 retângulos, 1.2 losangos e 1.3 quadrados. Agora, o número 2, que é ainda quadrilátero, tá? Está dentro da aula de quadriláteros, mas não é mais paralelogramo. São os trapézios. Ok? Eu vou começar a destrinchar os trapézios, tá? Falar de alguns trapézios, mas primeiro tem que definir o que é um trapézio, afinal de contas. Trapézio é o quadrilátero com 2 lados paralelos. Então, olha só. Para ser trapézio, é obrigatório ter apenas 2 lados paralelos, né? Para ser paralelogramo, tem que ter os 4 lados paralelos, 2 a 2. O trapézio não, bastam 2. Por exemplo, esse aqui é um trapézio. A, B, C, D. O lado AB é paralelo com o lado CD. Acabou, esse quadrilátero é trapézio. Tá? Veja que os lados AD e BC não são paralelos, mas só de ter 2 lados paralelos já é um trapézio. A gente costuma chamar isso aqui de Bzão, base maior, esse lado aqui. Aqui de Bzinho, a base menor. E aqui, perpendicular, né? Claro que é a altura do trapézio. Tá? Quais são os trapézios especiais, vamos dizer assim? Vou chamar de 2.1. 2.1 é um trapézio especial. 2.1 é um trapézio retângulo. O que tem um trapézio retângulo? Ele possui 2 ângulos retos. Vou fazer um desenho aqui para vocês de um trapézio retângulo, tá? Isso aqui é um trapézio retângulo. Perceba que se tem um ângulo reto, tem que ter 2, não tem como ter um só. Opa! Vamos ver se ele vai me permitir. Não, está transformando num triângulo. Vou fazer na mão mesmo, então. Aqui, ó, 90 graus, aqui 90 graus, tá? Um trapézio retângulo, tem 2 ângulos retos. Aqui é a base maior, aqui é a base menor, aqui é a altura do trapézio. Não tem nada assim, propriedade diferenciadora do trapézio retângulo, a não ser que, por motivos óbvios, se eu traçar a altura aqui de verde, ó, eu divido nosso trapézio retângulo
num retângulo verde aqui, ó, e num triângulo retângulo roxo aqui, tá? Esse lado aqui, roxo, vai ser Bzão menos Bzinho com a mesma altura. Aí dá para fazer Pitágoras. Assim. Então, trapézio retângulo, propriedade é óbvia, né? Dá para dividi-lo em um retângulo e um triângulo retângulo. 2.1. É o chamado trapézio isósceles. A definição dele, o que ele tem de especial? Possui os lados não paralelos iguais, congruentes. Então, deixa eu desenhar para vocês aqui um trapézio, um bonito trapézio isósceles, tá? Olha um trapézio isósceles aqui. Se esse aqui é um trapézio isósceles, A, B, C, D, esse lado aqui é do mesmo tamanho que esse. Tá? Isso é característica do trapézio isósceles. Vamos ver a propriedade diferenciadora dele. Olha só. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. E, consequentemente, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Se esse é o vermelho é igual ao vermelho, o de cima tem que ser igual também. Eu explico por quê, tá? Aqui, ó, nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse ângulo que eu chamei de vermelho alfa, aqui também vai ter que ser vermelho alfa. Alternos internos. Então, o beta é o que falta ao alfa para interar 180. Mesma coisa aqui. Se aqui é verde beta, aqui também tem que ser verde beta. Alternos internos, tá? Agora, o que eu quero provar é que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. E aí, consequentemente, os verdes têm que ser iguais também. Como que a gente prova isso? Se eu traçar aqui, ó, uma paralela ao lado AD, vou chamar de C, ABCD, vou chamar de E. Se eu traçar o lado CE paralelo ao lado AD, olha que interessante. Esse ângulo aqui, isso aqui vira um paralelogramo, né? Paralelogramo tem os lados opostos iguais e os ângulos opostos também iguais. Quer dizer que esse ângulo aqui vira o alfa vermelho e esse ângulo aqui vira o beta verde de novo, né? Legal. Agora, vocês repararam que beta mais alfa tem que dar 180? Beta mais alfa tem que dar 180. Quem é que completa 180 para o beta aqui, então? Aqui tem que ser alfa de novo, né? Para dar 180. Ou, se preferir, alternos internos aqui, né? Ó, então já provei que esse ângulo aqui é alfa, aqui também é alfa. Professor, então já ficou igual a esse. Calma, eu quero chegar à conclusão que esse aqui também é alfa. Mas nos paralelogramos, os lados opostos não tem que ser do mesmo tamanho, congruentes? Então, esse lado aqui é do mesmo tamanho que esse. Mas esse era do mesmo tamanho que esse, porque o trapézio é isósceles. Aí formou um triângulo isósceles, aí não tem jeito. Lado igual, esse é o lado diferente. Esse é o ângulo diferente, ó, beta menos alfa, que é o beta verde todo menos o alfa. Esses dois ângulos aqui da base têm que ser iguais. Alfa. Aí provou que os ângulos da base do trapézio isósceles são iguais. Tá? Para finalizar, galera, é uma última, porém importante propriedade dos trapézios, talvez a mais importante, né? A chamada base média do trapézio. Eu vou tentar fazer a demonstração, tá?
sem perder muito tempo, porque essa aula já está bem longa, né? Esse aqui é um trapézio normal. Normal que eu diga que não precisa ser retângulo, não precisa ser isósceles, não precisa ser nada. Trapézio normal. A, B, C, D. Tá? Tá aí o nosso trapézio. Desenho um pouco mais para baixo. Tá aí o nosso trapézio A, B, C, D. Tudo bem. O que é a base média do trapézio? A base média do trapézio é isso aqui, pegando o ponto médio aqui, M, do lado AD, e ligando no ponto médio N, do lado BC. Eu garanto aos senhores que o segmento MN, que é a base média do trapézio, é paralela às outras duas bases, a AB e, consequentemente, a CD. E quero chegar à conclusão que o MN é a média aritmética dessas bases. Por exemplo, se eu chamar aqui de base maior e aqui de base menor, quero provar que a base média é a base maior mais a base menor dividido por 2. Vocês lembram, já está provado numa videoaula aí passada, que a base média do triângulo é sempre metade da base correspondente. Provei por semelhança de triângulos. Mas aqui não é triângulo, aqui é trapézio. Tá? Vamos ver se a gente consegue provar isso. Demonstração. Vamos de verde, né? De verde. Pega aqui, desse vértice, e vou traçar um segmento. Eu vou fazer essa com a régua. Merece uma régua aqui agora, né? Ficar mais certinho. Então, vou pegar um segmento que passa pelo vértice D e passa pelo ponto médio aqui, N. O risco vai ficar mais ou menos aqui assim. Ao mesmo tempo, eu vou prolongar o lado AB. Parece que aqui tá bom, né? Prolongar de preto aqui. Até eles se encontrarem aqui. Olha que interessante. Eu tracei esse segmento verde, que sai do vértice D e passa pelo ponto médio N, e eu prolonguei o lado AB, tá? De cara, eu percebo que esse triângulo aqui, olha, DCN, aqui de ponto P, o triângulo DCN é semelhante com o triângulo BPN, pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Te explico, esses dois ângulos aqui já são iguais, opostos pelo vértice. Como o trapézio tem os lados opostos paralelos, não é isso? Eu tenho duas paralelas com uma transversal. Então, esse ângulo roxo aqui, ó, alternos internos é igual a esse ângulo roxo aqui. Então, também esse ângulo azul aqui, alternos internos, ou se preferir, já tem dois iguais, o terceiro tem que ser igual, né? Mas também são alternos internos aqui. Tá? Esse azulzinho, esse azulzinho. Então, esses triângulos são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Né? Legal. Agora vamos tentar achar a razão de semelhança entre eles. Como aqui é ponto médio, se eu chamar aqui de Azinho, aqui vai ser Azinho. Se eu chamar aqui de Czinho, aqui também vai ser Czinho. Olha que interessante. Oposto ao ângulo roxo, o K, razão de semelhança, pode ser o lado oposto ao ângulo roxo, CN, e embaixo o lado oposto ao ângulo roxo, NB. Mas como N é ponto médio, Czinho sobre Czinho, essa razão de semelhança aí, ó, vai dar C sobre C, vai dar 1. E nós já vimos isso na aula de hoje, até que quando a razão de semelhança é 1, os triângulos não são só semelhantes, eles são iguais. Se eles são iguais, isso quer dizer que aqui, olha, tem que ser do mesmo tamanho que CD, ó, então aqui é Bzinho. Pronto. O segmento MN, que é a base média do trapézio, é também a base média, dessa vez, desse triângulo aqui, ó. Agora eu estou usando a base média do triângulo, APD. Então, no triângulo
ABD, como M e N são pontos médios, é a base média do triângulo. E a base média do triângulo nós já provamos que é metade da base correspondente. Então, em qualquer trapézio, se ligar os pontos médios, você vai achar a base média, e ela tem por medida a base maior mais a base menor dividido por 2. O que nos leva ao nosso último tópico da aula, galerinha. O último tópico da nossa aula é a chamada mediana de Euler. A mediana de Euler, ela tem a ver com a base média do trapézio. Está aqui o nosso trapézio A, B, C, D. Está aqui a nossa base média. MN. O que é a mediana de Euler? Se eu traçar essa diagonal e essa outra diagonal, haverá um segmento aqui, olha, entre as duas diagonais. Esse segmento, M', N'. Esse segmento aqui, M', N', é a chamada mediana de Euler. Eu vou provar para vocês que ele tem por medida a base maior do trapézio menos a base menor dividido por 2. A base média é mais, a mediana de Euler é menos. Vamos ver por quê, né? Será o seguinte. Nós já sabemos que MN é a base maior mais a base menor sobre 2. Isso pelo teorema da base média, acabei de provar hoje, hein? Média do trapézio, claro. Então, eu já sei quanto é que vale daqui até aqui. Para eu descobrir esse pedaço azul, se eu soubesse esses dois pedacinhos vermelhos aqui, ó, eu conseguiria, do total, tirar os dois vermelhos, sobraria só o azul. Mas eu sei quanto que vale esse vermelho aqui. Se você olhar esse triângulo aqui, ó, só esse triângulo ACD. Olha bem para o triângulo ACD. Ponto médio, isso aqui é a base média. Base média é sempre, de triângulo, é metade da base correspondente, é metade de B. Por outro lado, literalmente, se olhar só esse triângulo aqui, olha, BCD, aqui é a mesma coisa, ó. Ponto médio, do lado do triângulo, base média. Então, é metade da base correspondente. Assim, a nossa mediana de Euler, vou escrever de roxo, que é um pouco mais forte, M', N' vai ficar a base média toda, MN, menos B sobre 2 do lado esquerdo, menos B sobre 2 do lado direito. Assim, a nossa mediana de Euler vai ser a base média, que é Bzão, mais Bzinho sobre 2, menos B sobre 2, menos B sobre 2. Como está tudo sobre 2, vai ficar Bzão, mais Bzinho, menos Bzinho, menos Bzinho. Cancelando aqui, chegamos à conclusão que a base média, a mediana de Euler do trapézio, o segmento da base média compreendido entre as duas diagonais é dada por Bzão menos Bzinho sobre 2, como eu já havia falado. Beleza, galera? Ó, hoje a aula foi extensa, foi muito teórica, eu falei muita coisa. Eu falei de quadriláteros em geral. Polígonos com 4 lados e 4 ângulos, claro. Soma dos ângulos internos, 360. Depois falei de paralelogramos, que são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos e congruentes, os ângulos opostos congruentes. Propriedade de todos os paralelogramas diagonais se cruzam no ponto médio. Especifiquei um paralelogramo especial, o retângulo, que é o que tem os 4 ângulos iguais de 90 graus. E por causa disso, as duas diagonais são iguais e se cruzam no meio ainda, como qualquer paralelogramo. Especifiquei o losango, que é o paralelogramo com os 4 lados iguais. Por causa disso, quando eu traço as diagonais da triângulos isósceles, as diagonais são bissetrizes e perpendiculares. E falei sobre o quadrado, que é, na verdade, um paralelogramo que tem os 4 ângulos iguais como retângulo e os 4 lados iguais como losango. Então, o quadrado é um retângulo losango. Aí,
para terminar, a gente falou de trapézios. Se tem entre eles o trapézio retângulo, o trapézio tem dois lados paralelos, ponto. Os outros dois lados não precisam ser paralelos, como no paralelogramo. Então, eu falei sobre o trapézio retângulo, que dá para dividir num retângulo e num triângulo retângulo. O trapézio isósceles, que tem os lados não paralelos iguais, congruentes. Por causa disso, eu provei uma propriedade dos trapézios isósceles, os ângulos da base deles são iguais, são congruentes. E aí terminamos falando da base média do trapézio. A base média do trapézio é a média aritmética das bases, né? Base maior mais base menor sobre 2. E a mediana de Euler, que é esse que eu acabei de mostrar, este segmento que se encontra entre as duas diagonais, mas ainda contido na base média, é a base maior menos a base menor dividido por 2. Peço aos senhores que façam todas as questões da aula 4 do GeoGeca. Façam todas as questões da aula 4 do GeoGeca ou as questões de quadriláteros da apostila do Bernoulli. E na próxima aula eu prometo fazer alguns exercícios aí, inclusive de quadriláteros de paralelogramo, beleza? Bons estudos, se cuidem, cuidado com a saúde, bons estudos e tamo junto, galera.